Hoje no Falando Direito, você vai saber quais são os direitos e os deveres de avós de pais separados. Bom dia, é um prazer estarmos juntos aqui no Sinta-se Bem, conversando sobre o direito de família e sucessões com vocês, que me assistem, que nos assistem, e com a minha querida amiga Cláudia Fleury. Hoje, o assunto que eu trago para conversar é sobre a situação dos avós dentro de uma família, principalmente naqueles casos em que já ocorreu uma ruptura, em que ocorreu o divórcio dos seus filhos e, consequentemente, acabam enfrentando uma dificuldade para a convivência com os netos. Vejam bem, gostaria de me retratar um minuto. Não quer dizer que por simples divórcio irá sim surgir a dificuldade de convivência dos avós com os netos, que eventualmente residem ou estão sob a guarda do outro genitor que não seja de seu filho. O que ocorre é que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes, uma das formas que um genitor encontra para incomodar o outro acaba sendo também no que diz com o impedimento para a visita dos avós, dos menores para os avós, qualquer outro tipo de obstáculo que cause uma convivência harmônica. Então, hoje eu vou falar, considerando que nós estamos prestes à data do Dia dos Avós, eu vou falar sobre duas situações. Até eu acho que o Dia dos Avós é hoje, 25, me perdi, mas enfim. Vou falar sobre duas situações. Primeiro, a questão patrimonial que se desdobra do vínculo como avós, não é? E também o direito de visitas. Então, nós estamos falando da prestação alimentar chamada avoenga, que é aquela que os avós pagam para os netos quando necessário, e vamos falar também da fixação de visitas, do direito de fixação de visitas que pode surgir dessa relação. Então, primeiro, alimentos. Existem sim os casos em que será necessário o pedido de alimentos para os avós, não só para os pais que com os filhos não mais convivem sob o mesmo teto, mas também para os avós. Isso deve-se principalmente pelo fato de que essa obrigação acaba sendo solidária, ou seja, no que diz respeito ao arcar com as responsabilidades dos menores, com as despesas. Se o pai com quem ele não reside, ou o pai que não detém a guarda, não tem condição de arcar no todo por essas despesas, mas os avós o têm, pode-se sim buscar a complementação do valor necessário para a mantença dessa criança frente aos avós. Repito, na eventualidade de o pai ou a mãe que não reside com o filho, que não detém a guarda e que paga a pensão, esse pai não conseguir prover na totalidade aquele valor que lhe foi determinado para pagamento de pensão alimentícia, sempre condizente com as necessidades do filho e as possibilidades do pagante, pode-se, por consequência, pedir a complementação desses valores para os avós. Aí que nós chamamos de prestação avoenga, sempre relembrando que esse é o tipo de responsabilidade que se chama solidária. Os avós, portanto, podem ser obrigados a complementar aquilo que o pai ou a mãe não conseguem responder na sua totalidade. Em contrapartida, há aqueles avós, sim, que se veem privados da convivência com os netos. Muitas vezes eles tentam, ligam, procuram, mas por questões muito internas ao casal que se desfez, vou acreditar que seja por isso, não permite o genitor que detém a guarda que o seu filho conviva com os avós do ex-cônjuge, ou enfim, do outro genitor com quem ele nunca conviveu. O fato é que, se em algum momento os avós encontrarem essa resistência para conviver com os netos, eles podem sim também buscar o Poder Judiciário requerendo uma fixação de visitas, uma fixação de convivência dos netos com eles, independente da situação dos seus filhos. Isso tudo, em resumo, para relembrar que a nossa família, a família brasileira e a família que é tratada na nossa legislação vigente, preza pela convivência, preza pelo afeto, mas não desabona os vínculos, de forma alguma. O avô, assim como tem o seu neto como herdeiro necessário, isso é um capítulo para outro momento,
pode para esse neto pagar alimentos, assim como pode requerer a convivência com esse neto a partir da fixação de um regime de visitas, e eu repito, independente do seu filho ou do progenitor da criança. Espero que tenha sido de grande valia para todos nós analisar essas questões, e é assim que eu sempre me sinto quando paro para refletir e conversar sobre essa questão da relação familiar e quais são as bases, os pilares da relação familiar, não só uma consequência jurídica. Boa semana a todos, fiquem bem.